E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Antes de mais nada, deixe o seu like e veja os outros vídeos aqui do canal, inclusive a primeira parte dessa lista. E se curtir, se inscreva e ative o sininho para não perder as novidades. Bom, a lista de hoje foi composta pelos comentários de vocês no último vídeo dessa lista aqui, né, na primeira parte. Então se faltou algum carro ou você não concorda com algum que esteja nessa lista, deixa aí nos comentários, que podemos fazer uma terceira parte bem fácil, porque eu mesmo já deixei de fora uns 12 modelos aqui na hora de fazer o vídeo de hoje. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Nosso primeiro exemplo aqui de carro que é difícil de ser vendido é um pacote de carros, na verdade, né? São os carros com um câmbio Power Shift, EasyTronic, iMotion e os automatizados em geral. Os câmbios automatizados sofrem com a falta de confiabilidade, não importa a marca. Como é um câmbio que depende de diversos sensores e atuadores, não é difícil você ver um caso que o câmbio não engata as marchas ou desengata sozinho. Já nos casos dos câmbios da Ford, esse problema se agrava devido a diversas reclamações de trepidações, ruídos, superaquecimento do sistema, demora para engatar alguma marcha e até pane que trava o sistema e não permite que se engate nenhuma marcha. Devido a essa péssima reputação, a Ford chegou até a trocar embreagens e fazer os reparos no câmbio lá de forma gratuita, mas apenas para quem identificou algum problema, ou seja, não foi um recall completo para todos os compradores do modelo, né? Ford malandrinha, né? Malandrinha. Além desse reparo, ela estendeu a garantia que antes era de 3 anos para 5 anos, mas mesmo assim, o carro com Power Shift ficou com o filme queimado no mercado, com exceção do Ford Ka, que por incrível que pareça, tendo o mesmo câmbio, não teve muitas reclamações aí dos proprietários do casinho da marca. Peugeot 307, um dos carros mais bonitos da sua época e muito bem servido de equipamentos, acabou sofrendo com as primeiras gerações do câmbio automático, o famoso AL4. E quando eu digo que ele era bonito para sua época, tá? É a minha opinião, viu? Se você acha feio, deixa aí nos comentários também, eu quero saber disso, viu? E por causa desse câmbio automático, ele acabou se tornando um carro muito difícil de vender devido à fama que ele teve depois de dar manutenção, e o pior de tudo, que essa manutenção era muito cara. Eu pude ver isso com um amigo do trabalho que possui um e teve que gastar aproximadamente só uns 6 mil reais para resolver o problema do câmbio dele, que de uma hora para outra não fazia a troca de marcha. Ele se mantinha em segunda ou terceira marcha, se eu não me engano agora de cabeça, e só, mais nada, ele não fazia a troca. Então, infelizmente, mesmo após algumas atualizações e correções de alguns defeitos desse câmbio, a depreciação do preço dos modelos franceses foram brutais. E aí veio a fama de ter uma péssima pós-venda, pois até as próprias concessionárias da marca pagavam muito barato na recompra, pois sabiam que teriam gastos com o carro. Esse câmbio também equipou diversos outros modelos da Renault e Citroën, o famoso grupo PSA. E caso vocês queiram saber mais sobre esse câmbio, eu vou deixar aqui na descrição uma matéria do blog Chamando Brasil, onde ele conta mais sobre a experiência dele com o câmbio e diversas curiosidades também. Mas é uma pena, porque até hoje eu acho o 307 um carro fantástico. Ford Fusion, o sucessor do Mondeo, não escapou dessa lista. Mesmo sendo um baita carro com acessórios de deixar até vários carros atuais parecendo carroças, ele sofre com uma liquidez de mercado baixa devido a alguns fatores. Entre eles estão o consumo de combustível, que nos primeiros modelos ele era equipado com um motor 2.3 de 162 cavalos e em 2010 ele sofreu uma troca de motorização, passou para o 2.5 de 173 cavalos, hoje em dia ele tem até a versão híbrida e por aí vai. Alguns donos alegavam que o carro faz menos de 6 km por litro na cidade e eu já tive a oportunidade de ver um consumo de 4,5 km por litro em um modelo que eu fiz a vistoria alguns anos atrás lá no computador de bordo. Aí nessa época eu já olhei aquilo e já fiquei até meio assustado. Então até mesmo na minha cabeça eu tenho essa visão de que o Ford Fusion ele é beberrão. Sim, se você tem um, deixa aí nos comentários se ele faz realmente só isso mesmo ou se depende muito da localização. Aqui no ABC
de São Paulo, onde eu moro, tem muita subida, muita descida e também muito trânsito, farol, lentidão e tudo mais, até o meu carro tem um consumo bem mais elevado, igual eu mostrei uma vez na avaliação do Tida, né, que ele tava fazendo 5 e pouco com litro. A verdade é que ele realmente fez isso aí, mesmo depois de trocas de velas e tudo mais, em determinados trechos. Outro ponto que alguns reclamam é que ele é muito baixo. Defeito esse que tem suas vantagens, não é mesmo? Afinal, a gente ganha estabilidade. Mais um ponto que pesa contra o modelo é o seu tamanho, que por ser muito grande, acaba afastando boa parte do público. Aliás, eu mesmo não posso ter um, nem se eu quisesse, nem se eu tivesse dinheiro, porque o tamanho da minha garagem não me permite ter um carro desse porte. E o último ponto que eu vou citar são os preços das peças de lataria e lanternagem que fogem do padrão dos populares. E infelizmente esse carro ele caiu numa linha de resto de rico, porque o preço dos modelos iniciais dele despencou demais. Então você acha a Fusion aí muito barato e a manutenção de quem compra esse carro, muitas vezes ele não consegue acompanhar isso aí, não consegue bancar essa manutenção. E aí o carro começa a virar uma bomba, né? Fazer o quê? Ele é um baita carro, mas ele sofre esse problema de baixa venda também. O próximo carro é meio complicado, hein, gente? Chevrolet Tigra. Infelizmente o Coupé da Chevrolet não teve uma vida muito longa aqui no Brasil. Ele foi comercializado por aproximadamente 3 anos aí, 2 anos e meio. Ele veio para substituir o Corsa GSI, mas o seu preço era muito elevado e acabou afastando o público geral. No Brasil ele veio com a motorização do seu antecessor, ou seja, aquele motor 1.6 16 válvulas de 106 cavalos, proporcionando economia e potência de uma forma bem satisfatória e o principal, de forma equilibrada também. Segundo alguns relatos, foram importadas apenas 2.652 unidades do Coupé da marca, e isso fez com que ele se tornasse um carro muito raro. Agora você deve estar se perguntando o porquê um carro tão legal como esse está fazendo nessa lista. Simples, um carro raro e difícil de encontrar em boas condições. Então quando achamos um, ele tem preços superiores a 20 mil reais, o que afasta um pouco o público geral. Óbvio, né? Ninguém quer pagar mais de 20 mil reais num carro da década de 90. Outro ponto que muita gente pondera antes de comprar ele é a dificuldade que algumas pessoas têm em achar peças de reposição de qualidade das lanternas e lataria, o que, convenhamos, faz muita gente correr do modelo. Mas hoje em dia na internet até que fica um pouco mais fácil, porém qualidade não acompanha tanto o preço baixo de algumas peças que você vê por aí. Se você achar um farolzinho original, de boa procedência, ele é muito mais caro. Então esse carro tá aqui na lista porque só compra ele quem conhece o carro e tem um apreço por ele, diminuindo muito o público que procura essa raridade. É o mesmo caso de carros colecionáveis, como por exemplo um Civic VTI, um Gol GTI, um Cadete GSI com teto solar. Então assim, são carros colecionáveis e que têm um valor bem mais elevado quando eles estão num bom estado de conservação, e isso afasta o público num geral. Então ele acaba sendo difícil de vender porque tem um público específico, é aquele cara que quer ter aquele carro e está disposto a pagar o preço que ele vale. Então esse é um grande problema desses carros. O quarto carro dessa lista aqui, eu sinceramente já tinha ouvido falar até que bem desse carro, mas eu sei que existe um grande preconceito aí com carros chineses, até hoje, inclusive com os novos carros da Chery. Mas o que mais me impressionou foram alegações de que a suspensão dele é muito frágil e que é difícil achar peças. Ok, vai, a parte de que é difícil achar peças até que não me impressionou não, tá gente? Bom, nesse caso algumas peças são importadas pela montadora e apenas lá a gente vai conseguir essas peças. Aí, o que acontece? A gente se torna refém da marca e dos preços que são praticados por ela, além do tempo elevado para a entrega dessas peças. Porém eu tenho um colega da época do curso técnico automobilística que tem um canal aqui no YouTube, o Fernando Nakari, e que já fez uma avaliação de um J3 com 130 mil quilômetros rodados, e que na avaliação dele e do mecânico, o carro não apresentou nenhum defeito grave. Então eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição e nos cards, e inclusive esse mesmo carro teve um vídeo no canal do Tô na Pista, do Carlos Cerejo, em conjunto com o ADG da High Torque, mostrando os detalhes da mecânica dele ali, um pouco antes do Fernando Nakari pegar. Eles fizeram a avaliação, o carro estava com próximo de 120 mil quilômetros.
o Nakari acabou pegando com 130 mil, ou seja, 10 mil a mais. O mecânico dele também fez uma avaliação também. E eu vou deixar o link de ambos os vídeos aqui na descrição. Então eu acredito que nesse modelo ele existe mais preconceito do que má qualidade do carro. Apesar da dificuldade em achar peças e o preço ser um pouquinho mais elevado do que os populares, afastar bastante a galera também. Gol 1.0, 16 válvulas, aspirado e turbo. E como não citar esses motores 16 válvulas da Volkswagen, né, gente? Eu já tive um Gol 16, um G3 com esse motor e infelizmente ele me deixou na mão diversas vezes. Inclusive ele tinha 120 mil rodado e um dia ele esquentou e empenou o cabeçote. Aí quando eu fui fazer a retífica, ele já não dava mais retífica. De tantas as vezes que ele já tinha tido problemas com os antigos donos. Então a solução foi comprar um recondicionado por um valor mais alto, porque não tinha novo e à venda, e vender o carro depois porque eu já não confiava mais nele, né? E o meu pai também já teve um e hoje em dia ele não quer nem de graça. O maior problema desse tipo de motor é que muitas pessoas utilizavam a especificação errada de óleo e isso gerava um grande problema. Aí a fama de dar manutenção mais cara foi se espalhando e aí já era. Um detalhe é que o meu também, quando eu comprei, ele tava com a etiqueta lá da troca de óleo e eu vi que ele foi trocado por um 20W50. Gente, especificação totalmente fora do que o que deve ser usado nesse motor. A galera comprava por marca de óleo ou trocava no posto de qualquer forma. Isso foi uma coisa que afetou bastante aí, final dos anos 90, começo dos anos 2000, esse tipo de motor 16 válvulas, ele começou a ser introduzido no Brasil, né, no final dos anos 90, e o pessoal não tinha capacidade técnica de manter esse carro, não tinha profissionais competentes para manter esse tipo de carro em ordem e avisar os clientes que trocar o óleo dele era muito perigoso e tudo mais, né, porque o pessoal estava acostumado com apesão e com CHT, que aceita até óleo de fritura do bolinho de chuva no motor do carro, né, então acabou gerando esse problema. É o mesmo problema, gente, do Maré. O Maré também não tinha especialização dos profissionais na época para mexer no carro. Então o pessoal só ia fazendo de qualquer jeito a manutenção e por isso que ele acabou se tornando uma bomba hoje em dia, porque a manutenção não foi feita direito. Tá certo que o Maré, né, é meio complicado algumas coisas, né? Peças hoje em dia, né, o próprio ADG da High Torque que eu citei anteriormente, ele tinha um Maré e ele mesmo disse que sofreu para achar algumas peças e olha que o cara é dono de oficina, de uma franquia enorme, conhece vários contatos aí, ele falou que coisas originais daquele carro você não acha. Então assim, são carros que se tornam bombas porque você não tem as peças originais para você vender. No caso do meu Gol, por exemplo, eu tive que comprar um cabeçote recondicionado, que eles fazem? Eles fazem um enxerto do material ali no cabeçote para poder preencher o espaço que foi retificado já uma vez. No meu deu problema? Não deu problema, mas ele é um cabeçote recondicionado, ele não é um cabeçote novo, você não acha para vender um novo. E esse carro ele deu muito problema aí de parte de arrefecimento também. No meu caso aí, ele deu problema comigo 2 vezes no arrefecimento, no do meu pai também deu problema no arrefecimento, e se você pesquisar na internet você vai ver que muita gente teve problema de arrefecimento com ele, problema de vazamento de óleo, de entupimento dos dutos de óleo ali, travamento de motor, apesar que alguns problemas desses eu tenho quase certeza que é por causa da especificação do óleo que utilizaram errado. Mas é isso aí, né? Então por causa dessa falta de competência técnica na época aí, a manutenção dele foi muito mal feita na época, e aí foi passando os anos e acabou se tornando uma bomba. Pra você ver como que não é o fato de ter 16 válvulas, é o fato da manutenção que foi feita. Hoje em dia, os melhores carros que nós temos no mercado, Corolla, Civic, os carros da Nissan, todos eles são equipados com 16 válvulas. A única diferença é que eles têm o comando variável lá para poder dar mais torque em baixas rotações, coisa que o Gol não tinha. Então ele era bem xoxo em arrancadas, ele era bem lento, nossa, era triste, velho, era triste. Ele era bom em rotações mais altas, mas em rotações baixas era uma sofrência. Mas você vê que esses motores atuais, muitos são 16 válvulas, os motores da Renault também são muito elogiados e não dão problemas. Porque o pessoal já está mais consciente disso aí e está utilizando a especificação correta, os profissionais, os mecânicos estão mais conscientes disso aí também e não fazem o serviço quando o cliente insiste em colocar qualquer tranqueira no carro, beleza? Então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários, porque eu leio todos eles, viu gente? Apesar de eu não conseguir responder todos, infelizmente. Nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou e até mais!